E eu começo justamente atualizando os dados da Covid-19 no Brasil. De acordo com o boletim do consórcio de imprensa, que foi divulgado agora a 1h da tarde, o Brasil tem 1.207.721 infectados pelo novo coronavírus. O total de mortes é de 54.434. Esse é o número de mortes nesse dia 25 de junho aqui no Brasil. Uma notícia agora também de última hora, acabou de sair, por 2 votos a 1, os desembargadores aceitaram um pedido de habeas corpus de Flávio Bolsonaro para retirar o processo da rachadinha da primeira instância e agora esse processo vai para um órgão especial do Tribunal de Justiça. A defesa de Flávio Bolsonaro argumentou que Flávio era deputado estadual na época dos fatos e que, portanto, teria foro especial, portanto, agora ele tem, de fato, foro especial nesse caso das rachadinhas. O Tribunal de Contas da União, olha só, apontou falhas do governo Bolsonaro no combate à pandemia de Covid-19. Para produzir o relatório, o TCU ouviu representantes do Comitê Federal que monitora os impactos do coronavírus no Brasil e concluiu que há falhas na governança e na política de comunicação do governo federal. O TCU destaca ainda a falta de critérios e a ausência de técnicos, como médicos e cientistas, no Comitê de Crise da Covid-19. O TCU faz um alerta à Casa Civil de que essa postura do governo compromete os custos e os resultados do combate à pandemia. Lembrando que o Brasil não tem ministro da Saúde. A pasta é ocupada interinamente pelo general Eduardo Pazuello. O Ministério da Agricultura decretou emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina por causa da nuvem de gafanhotos que se aproxima do Brasil. Essa praga foi registrada na Argentina e, de acordo com especialistas, percorre 130 quilômetros por dia. Os moradores das regiões afetadas registraram essa nuvem. Vamos dar uma olhada. Impressionante. Langosta, mariposa, no sé qué. Esse decreto de emergência fitossanitária tem validade de 1 ano. E olha só, vai permitir que o governo aumente a importação de venenos de combate a pragas. A gente ainda vai falar sobre isso nos próximos programas, tá bom? A Procuradoria-Geral da União iniciou uma apuração preliminar para avaliar a conduta do general Augusto Heleno por uma nota pública que ele publicou nas redes sociais. No dia 22 de maio, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro criticou a PGR por analisar um pedido de apreensão do celular do presidente. No texto, Heleno afirmou que a apreensão do aparelho era inconcebível e inacreditável, e caso se concretizasse, poderia ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. A gente viu, então, aí esse determinado ponto no documento. O Senado aprovou o marco do saneamento básico, também conhecido como o PL da privatização. Esse projeto de lei permite que a iniciativa privada administre serviços de água e esgoto em todo o Brasil. Apenas a bancada do PT votou contra o projeto, que segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E é sobre esse ponto, justamente sobre essa última notícia, que a gente começa agora conversando com o historiador e professor Fernando Horta, que está aqui com a gente. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Tudo certo por aqui também. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse novo marco legal do saneamento, que de alguma forma acaba abrindo portas para que a iniciativa privada tome conta de algo que é um direito básico, né, Fernando? Pois é, Thalita, esse é o grande medo, né? Primeiro, assim, a lei está muito mal escrita, né?
ela vai dar uma série de problemas aqui, os advogados vão passar brigando, porque é muito mal feita, onde é uso de recursos hídricos, ela fala em compra e venda, ela, por exemplo, muda o gerenciamento dos recursos hídricos dos municípios, passam agora a serem gerenciados pela União, abre espaço para parcerias público-privadas, cria uma série de cargos e carreiras novas no governo federal, inclusive, né? É estranho porque esse é um PL que se diz liberalizante, né? E aí você tem ainda a criação de mais dinheiro e mais cargos no Executivo Federal para a regulamentação de uma série de questões que é, no mínimo, problemática. No mundo inteiro, o que a gente viu é que todas as cidades que tentaram fazer esse processo de privatização, passados 10, 15 anos ali, às vezes 6, 7 anos, acabaram retornando isso. Nós temos quase 300 cidades hoje no mundo reestatizando esses sistemas, porque a questão da água e do saneamento básico, ela é uma questão muito problemática para o mercado, na medida em que os investimentos que devem ser feitos são muito grandes, né? Como é que você vai abrir túneis para esse tipo de coisa nas cidades, né? O custo é altíssimo, então uma vez que isso esteja pronto, o governo é que mantém. Depois, como é que você vai levar essas coisas para as comunidades mais distantes? Esse PL, inclusive, trata quase que exclusivamente sobre as cidades. É impressionante, assim, ele abre a possibilidade de parcerias público-privadas nas cidades, que é onde dá lucro. Nos locais onde não tem hoje o saneamento e a água, o PL fala muito pouco, organiza muito pouco. E esse é um problema sério. O que nós estamos vendo é a entrega de um serviço para a iniciativa privada e não tem contrapartida específica, ou as contrapartidas ficam sendo decididas a futuro por órgãos do governo federal, institucionalizados e centralizados, inclusive não é nem pelos municípios. É muito preocupante o que está aí. Eu li uma publicação, inclusive, da economista da Tatiane Roque, aqui nas redes sociais, e ela faz alguns questionamentos, né? Ela fala, o saneamento é essencial, de fato. Os mais pobres são os que mais precisam. No entanto, uma empresa privada vai fornecer esse serviço cobrando justamente dos que mais precisam. E, além disso, essa empresa vai ter lucro cobrando um preço justo dos mais pobres. Então, tudo isso é muito questionável nesse momento. Além disso, a tramitação, o julgamento de um projeto como esse, num momento de pandemia, também ele é prejudicado, né, Fernando? Não é algo que foi debatido extensivamente por conta desse momento que a gente está vivendo. Esse é outro problema, né? Porque pelo que parece, inclusive pelas notas de diversas associações de defesa do meio ambiente, defesa das águas, não houve sequer um debate com a sociedade, né? Não houve assim sequer abertura para discussão a respeito disso. O que nós estamos vendo é a continuidade dessa entrega que está se fazendo aos empresários brasileiros. Isso, na realidade, Thalita, quem está nos vendo tem que entender que faz parte de uma grande organização nacional para a concentração de renda. Você tem que imaginar o seguinte, nós temos uma grande quantidade de capital hoje que está parado em função da nossa economia cada vez mais lenta e a se julgar pelos números vamos ter aí uma recessão de quase 10% esse ano, e esse capital parado não dá lucro. Então essas pessoas, esses grandes empresários que estão com esse dinheiro, estão tentando se apropriar de áreas de serviços públicos que tenham quase zero de risco, porque uma vez que o cara invista nessa questão de água, o consumo é obrigatório para todos nós, né? E que isso certamente daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, vai voltar para o Estado com pagamento ressarcivo a esses indivíduos que agora entraram com esse dinheiro. Então, na realidade, o que está sendo feito aqui é um grande empréstimo para a iniciativa privada para ser resgatado daqui a 15 anos, enquanto isso eles ficam utilizando os lucros dessa concessão sem efetivamente terem qualquer responsabilidade com o investimento. Porque o PL deixa muito claro que os investimentos estão sujeitos às negociações de equilíbrio contratual. Ou seja, se a gente for
pegar o que aconteceu, o exemplo que aconteceu nos pedágios, nós vamos encontrar como é que funciona isso. Os pedágios acabaram entregando as maiores estradas para a iniciativa privada, só aquelas que dão lucro, e ainda assim, quando era exigido investimento, os empresários entravam na justiça pedindo reorganização dos contratos e alegando que eles não estavam equânimes ou não estavam equilibrados o suficiente, e enquanto a justiça não decidia, o empresário não era obrigado de maneira nenhuma a organizar as nossas estradas. Enquanto isso, aqueles locais que mais precisavam de reorganização das estradas, como as estradas não davam lucro, não foram tocados. Então nós temos inúmeros locais no Brasil em que a privatização, mesmo tendo ocorrido, sequer melhorou as estradas. Agora você imagina isso levado para água e esgoto, retirado a questão dos municípios e colocado agora na União. Tem outro problema que vai acontecer daqui a um pouquinho também, porque se a União agora se vê livre da necessidade de compor com saneamento básico e tratamento de água, isso quer dizer que eles futuramente podem, inclusive, retirar esses valores da obrigatoriedade do orçamento geral, alegando que agora está na mão da iniciativa privada e o governo não precisa mais. Então, vai acontecer mais destrinchamento ainda das obrigações do Estado, e o que a gente está vendo é exatamente essa ótica neoliberal funcionando a galope no Brasil no meio da pandemia. Deixa eu dar uma informação agora que acabou de pintar aqui também nas redes, bastante importante para a gente. O Jair Bolsonaro, o presidente, acaba de anunciar o novo ministro da Educação. O ministro da Educação é Carlos Alberto Decotelli, ele que entra no lugar de Abraham Weintraub. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas, é um economista, ele é formado pela UERJ, mestre pela FGV, é doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Ele atuou durante toda a transição de governo do presidente Bolsonaro, junto à equipe do Ministério da Educação. Então, agora ele assume, temos um novo nome na pasta. A gente ainda não dá para fazer uma avaliação, né, Fernando? Porque eu não conheço, pelo menos, o Decotelli, Carlos Alberto Decotelli. Mas é uma pasta muito importante, que precisa ter uma pessoa à frente, mas o receio e o medo é de que fosse alguém pior do que Weintraub, né? Thalita, eu discordo de você. Eu acho que não é uma pasta importante para o Bolsonaro. Essa é a realidade. A educação não é importante para o Bolsonaro. Nunca foi. Né? O que ele está colocando na realidade, o que ele está deixando muito claro na realidade aí é que está, sei lá, trocando miúdos, trocando 6 por meia dúzia. Em nenhum momento esse governo se pautou por alguma melhora nos ministros. O que nós vemos é exatamente cada vez pior, cada vez pior. Portanto, a se imaginar o que está acontecendo, nós teremos um Weintraub piorado, e eu não consigo, Thalita, imaginar como seria um Weintraub piorado. O que a gente sabe no momento é que é um economista também. Weintraub era economista e agora é substituído por um outro economista na pasta da educação. Fernando, deixa eu só trazer uma última informação com você, que a gente também aqui repercutiu um pouquinho, que é essa questão de Flávio Bolsonaro agora ter foro privilegiado nas investigações sobre as rachadas. Era um pedido que a defesa dele fez e foi aceito agora pelo Tribunal de Justiça. Como ele era deputado na época das investigações, ele passa a ter foro privilegiado. Você acha que impacta, muda os rumos dessa investigação de alguma forma? Pois é, Thalita, muda com certeza, porque agora você tem outros tribunais analisando, sujeitos a outros círculos de poder, a outras relações, mas o que chama mais atenção nisso aí é o que a gente vem falando, todo cientista social e historiador vem falando desde o momento que Bolsonaro se colocou na condição de candidato à presidência, né? O quanto ele é maleável quando se trata dos interesses próprios dele e dos filhos, né? Agora, por exemplo, já não pensam mais que bandido bom é bandido morto, né? Agora tem que ter julgamento, agora tem que ser assegurado o direito de defesa, agora tem que ter duplo grau de jurisdição, agora já não precisa mais nem ser julgado por primeira instância, o foro privilegiado volta a valer, agora todas as garantias que sempre foram negadas a todos os opositores do bolsonarismo passam a valer vigorosamente e são defendidas, inclusive, pelos seus apoiadores. É esse processo sinuoso que, por exemplo, na Alemanha nazista se chamou de lei em movimento, ou seja, as coisas eram, os marcos legais, os limites, as liberdades, as condições, as garantias, eram todas definidas conforme o réu. Se o réu fosse amigo dos governantes, se fosse partícipe dos regimes, a eles eram garantidas todas e
trazia até mais garantias do que a lei permitia. Se não fosse, aí você tinha a violência do escopo legal sendo utilizado em grande medida. Então, esse é um dos imensos problemas que o bolsonarismo nos traz hoje. Você sabe que eu levantei, eu não, na verdade levantaram já aqui nas redes uma crítica que o próprio Flávio Bolsonaro, enquanto deputado, fez ao foro privilegiado. Foi numa sessão da LERJ que discutia um projeto de lei que dava foro privilegiado para prefeitos em caso de improbidade. Daí tem até as aspas de Flávio. Ele disse assim, olha, esse PL passa a imagem de que estamos criando um foro privilegiado para prefeitos, um foro privilegiado já tão criticado pela sociedade porque ampara, por exemplo, os deputados. Então, ele foi crítico lá em 2011 e é justamente o que você diz. Agora que ele é o acusado, faz parte da investigação, ele volta a pedir o foro privilegiado, então. É triste isso, Thalita, mas isso é característica do governo. Aliás, eu ouvi agora uma notícia tua dizendo assim que o governo Bolsonaro agora está tentando maneirar no discurso, conciliar com os poderes. Eu espero que os poderes não caiam nessa bobagem. Porque se nós olharmos a trajetória de todo e qualquer regime autoritário, antes da deflagração específica e do fechamento dos regimes, o que há é essa valsa, esse avançar e recuar sobre as liberdades individuais que vão naturalizando os absurdos, naturalizando as rupturas, naturalizando os avanços sobre as liberdades individuais e sobre os espaços que as instituições originalmente têm, até o ponto de que quando ocorrer uma ruptura de fato, ninguém mais se estranha, ninguém mais se complica, ninguém mais acha que isso não está dentro do processo legal. Então, o que está acontecendo hoje, o Bolsonaro vem pedindo trégua, é exatamente como ele vem agindo há muito tempo. Então, primeiro ameaçou de fechar o STF com um cabo e um soldado, aí o STF reclamou, ele recuou, disse que o menino que tinha dito isso era uma pessoa sem cabeça, e assim ele vai, no método de aproximações sucessivas, como os militares gostam de chamar, e vai assodando as instituições, ameaçando as instituições, e quando nós resolvermos realmente fazer alguma coisa, é tarde demais. Fernando, obrigada pela participação. Sempre bom conversar com você. Um grande beijo. Obrigado, querida. Um abraço, boa tarde para todo mundo.